Tinha esquecido de gravar. Vou compartilhar uma tela branca para a gente relembrar alguns elementos da narrativa, antes de eu passar para o conteúdo novo, para a gente, que ainda vai cair na prova, a questão dos gêneros literários, a subdivisão e a classificação deles. No horário anterior, eu abri uma abinha para nós colocarmos os gêneros, os elementos da narrativa. Vamos relembrar aqui o primeiro deles, enredo. O que é enredo, gente? Vamos lá, eu vou nomear então. Fala para mim, Marcela, o que é o enredo? Vou escrever a partir do que vocês me disserem, tá? Marcela, o que é o enredo em um texto? O conteúdo dele, sobre o que ele fala? A história, né? Como é um texto narrativo, como vai contar uma história, então é a história em si, é o narrar dos fatos, né? São os fatos ocorridos. Esse enredo, ele é subdividido. Então, eu digo assim, por exemplo, Sofia, me fala o enredo do Chapeuzinho Vermelho. Aí você vai contar a história de forma breve. Era uma menina que morava com a sua mãe, usava um chapeuzinho, por isso que todos chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Um dia a mãe a pediu para que fosse até a casa da avó levar os doces. Ela foi pelo caminho que ela é acostumada, encontrou o lobo, enfim. Quando você conta a história é o enredo. São os fatos ocorridos exatamente dentro da história. E esse enredo, ele tem algumas divisões. Situação inicial. O que é a situação inicial do enredo, Júlia Bettiati? Oi? Peraí, é porque minha casa tá barulhenta e não escutei direito. Tudo bem. O que é a situação inicial de um enredo? É o início da história? E o que possui dentro desse início da história? A apresentação dos personagens? A apresentação dos personagens, do Do lugar, lugar né, onde do eles estão, espaço, do o tempo. tempo. Onde que a história acontece? Ah, a história acontece na burguesia do Rio de Janeiro. A história acontece no sertão nordestino da Bahia. A história acontece no centro de uma cidade grande, em São Paulo, tá? Então, é a apresentação. Quem são os personagens? Quantos anos eles têm? O que eles fazem? De que forma estão? Isso é a situação inicial. Depois eu tenho um conflito na história. Raíssa, o que é um conflito? É o que vai levar a ocorrer. É tipo o desfecho da história. Não, é o que você disse antes mesmo. É o que vai acontecer, o problema da história. Então, Lúcia vivia com seus pais. Ela ficou doente. Eles ficaram doentes. Quando eles ficaram doentes, aconteceu um problema. A partir do momento em que eles ficaram doentes, precisaram de dinheiro para sobreviver, a história modificou. A Lúcia precisou trabalhar para conseguir dinheiro para casa. Então, esse é o conflito, esse é o problema, tá? Então, é o problema ocorrido no enredo que gera a história. Se Lúcia não precisasse de dinheiro, se Lúcia não precisasse trabalhar, a história ia viver naquilo, ela iria viver com a sua família, com seus pais e pronto, não ia ter graça. Então, conflito é o problema. Lembrando que isso acontece apenas em gêneros narrativos, tá? Não vou ter conflito de situação inicial em poemas. Não vou ter conflito de situação inicial em texto dramático, tá? Geralmente no texto dramático também tem, né? Mas depois eu tenho o clímax. Isabela, o que é o clímax? Isabela não está? Eu não sei explicar.
Lembra o que é um clímax? Clímax é tipo quando tá acontecendo a melhor parte da história, não é? Exatamente, tá? Então, o ponto mais importante da história, ponto crucial da história. É o capítulo que você não pode perder, que você precisa ler agora. O clímax é o momento alto da história. É o momento alto. É aquela situação em que pode ou não se resolver o desfecho, o conflito, né, no caso. E o que é o desfecho? Arthur Medeiros? É a conclusão do problema? A resolução do problema, né? Isso mesmo. Vai, tô digitando o negócio não tá. A resolução do conflito. Então, a história provavelmente vai se encerrar, porque resolver o problema não tem mais graça, se eu continuar com ela. Câmeras, Alana, Felipe, Thor, Leonardo. Ok. Depois do enredo, eu tenho os personagens. Quem são os personagens? Os participantes da história. Aqueles que vão trazer verossimilhança ao texto. Thor, o que é verossimilhança? Thor, o que é verossimilhança? O que é o quê? Verossimilhança. Não sei. Não? Alguém lembra? Nós vimos, já tem algumas aulas atrás. É a aproximação do real. Verossimilhança é o que tem semelhança ao real. Então, são personagens reais, são personagens fictícios que se aproximam da realidade. Claro que os textos literários, eles vão buscar essa análise social, eles vão buscar relembrar a sociedade, eles vão buscar analisar a sociedade. Isso é a verossimilhança. É quando eu proponho em uma obra fatos que poderiam de fato acontecer. Em Lucília, por exemplo, qual é a verossimilhança presente? O fato de uma jovem precisar sustentar os pais, porque os pais estão doentes, e ela não tem saída, ela vai tornar-se dama de companhia. Essa história pode acontecer na nossa realidade. Não que ela seja um fato comum, mas que ela seja algo aproximado a uma realidade, tá? Então, nós temos a verossimilhança. E os personagens são requisitos que vão ajudar nessa verossimilhança. Nós temos, então, os personagens principais ou protagonistas. Personagens secundários. Ou o antagonista. Ok? Gente, deixa eu anotar aqui, caso alguém queira. Que às vezes é interessante. Eu pulei uma parte, tá? Mas eu já volto. Eu estou na frente de capítulo 2. Ela se inicia, essa parte se inicia com um exercício que eu vou deixar para vocês de dever, mas é na página 137. Tá? Para ficar bem organizadinho, frente de capítulo 2, página 137. Então, eu tenho os personagens, os principais, ou o personagem principal, nós vamos ver isso decorrente a cada gênero.
Os personagens secundários e o antagonista. Felipe Siqueira, o que é um personagem antagonista? É tipo um personagem secundário? Ele é o vilão da história, o personagem que vai contra o personagem principal, tá? O antagonista pode não ser apenas uma pessoa. Às vezes a pessoa é, sei lá, extremamente ansiosa. A ansiedade trabalha como antagonismo dentro da história. É o personagem, é a atitude que vai contra o personagem principal. Vamos lá. Temos também, depois do personagem eu coloquei espaço-tempo. Tempo. Tempo. Então, tempo é o momento em que a narrativa acontece. É o momento em que essa narrativa acontece. Atenção! Pode ser o tempo cronológico. Gente, para ver aqui, cronológico, ou pode ser um tempo psicológico. O que é o tempo cronológico, Carlos? O tempo cronológico é aquele que vai por ordem, tipo, do primeiro fato que aconteceu até o último. Certinho. Segue a ordem das ações, dos fatos. Bárbara, o que é um tempo psicológico? Que segue de acordo com o pensamento do narrador? O pensamento, a memória, isso. Tem intromissões dentro do tempo cronológico, tá? Então, não segue uma sequência. Uma sequência ordenada. Vou colocar aqui as intromissões psicológicas. As intromissões psicológicas. Depois o espaço. Laura, o que é o espaço? Onde ocorreu? Local onde ocorrem os fatos. Ou local ou locais, né? Esse local, um local físico, geográfico, ou pode ser um local psicológico também, tá? Às vezes é um local imaginável, um local sonhado, onírico, não tem problema, tá? Ou espaço psicológico. E o último, narrador. Deixa eu ver se aqui tem discursos. Não. Quem é o narrador, Alexandre? Oi? Quem é o narrador?
É o que conta os fatos? Que narra os fatos, que conta os fatos, exatamente. É aquele que narra os fatos. Vou ter que colocar aqui, né? Depois eu abro uma linha. Narrador, observador. O que ele faz, Camila? Oi, professora, que tá um barulhão. Narrador. Entendi. Porque aqui tá muito barulho. Ah, tudo bem. Narrador, observador. Vamos lá, Clara. Clara saiu? Emily, o que é o narrador, observador? É o que conta a história sem participar? Exatamente. É narrado em terceira pessoa. Conta a história em terceira pessoa. Ixi, vocês não estão vendo não, né? Aqui embaixo, dá para ver? Ah, eu saí sem querer. Como que eu volto agora? Gente, eu vou abrir um só para... Ah, aqui, ó, descobri. Posso apagar isso aqui tudo? E aí, gente, posso apagar tudo? Espera um minutinho. Tá, porque não tô sem espaço aqui. Deixa eu fazer uns quadrinhos para ver se dá para separar. Ó, acho que dá um espaço aqui para eu colocar o espaço sozinho, não deu. Vamos. Que dá para eu continuar mais um narrador, pelo menos. Não vai ficar muito bonitinho, não. Narrador, personagem. Maria, Vitória. É o que participa da história também. Isso. Narra a história do seu ponto de vista, né? É um personagem. Primeira pessoa. Depois eu tenho um outro narrador. Um terceiro narrador. Quem é ele, Laura? Quem é ele, Laura? Ai, Laura não está? William, sabe quem é o terceiro narrador? Lembra? Não? Observador? Observador, personagem e o terceiro. Começa com O também. Onipresente. Onisciente, isso mesmo. Ah, Entendi. Ô, gente, eu vou apagar, tá? Posso apagar?
Não tá cabendo? Senão vai ficar muito bagunçado. Tem como tirar um pouco? Ixi, já era. Eu tirei print. Resolvo. Obrigada. Deu? Qualquer coisa você me fala que eu escrevo novamente. Tá bom. E o último narrador, onisciente. O narrador onisciente possui quais características? O que ele é de diferente, Sofia, do narrador observador? Lembra? Oi? Eu não lembro. Não, eu não lembro. Não lembra, não? Alguém lembra, gente? Um observa a história, o outro participa e observa a história. E o onisciente? É que ele conhece a história e conta, ele não conta do ponto de vista dele, ele conhece e conta. Ele conhece, isso mesmo, muito a história, ele conhece mais do que o narrador observador, e ele conhece até o que as pessoas estão pensando. Então, é como se fosse assim. Aconteceu um fato, a vacinação. Aí, durante a vacinação, o observador, ele está lá de fora, vendo a fila das pessoas irem vacinar. Esse é o observador. O onisciente tem superpoderes. Ele vê a mesma coisa que o observador vê, no entanto, ele lê a mente das pessoas, ele lê o pensamento, tá? Então, ele tem um conhecimento a fundo da história. Um conhecimento profundo da história. Inclusive, dos pensamentos, sentimentos, ideias vividos pelos personagens. Só uma curiosidade aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção. A palavra personagens, ela vai aparecer mais no feminino do que no masculino. Então, deveria ser sentimentos das personagens. Muitos autores consagram personagens como um substantivo feminino, tá? Então, vocês vão ver no próprio livro, às vezes, a personagem, da personagem, ou eu vou dizer, caracterize a personagem João, por exemplo, tá? É uma característica que vem de alguns autores. Utilizar a palavra personagem no feminino. Gente, para encerrarmos aqui esse trecho, antes de eu passar os deveres para vocês, solta uma linha aí, vamos relembrar os discursos. Discurso é a forma de escrita. O que é o discurso direto? Discurso direto. João Vitor? Ué, o Eduardo entrou aos 45 segundos tempo. O que é o discurso direto, João Vitor? Não sei, não. Lembra, não? Não. Discurso direto. Texto escrito. Rodrigo, em discurso direto. Quando você escreve, reproduz, a reprodução exata da fala dos personagens. Para isso, usa-se os sinais de pontuação. Isabela, quais os sinais de pontuação utilizamos para reproduzir a fala exata dos personagens? Travessão ou... Isabela também não está? Laura? Bernardo? Lembra aí? Junto com o travessão, qual o sinal de pontuação que podemos utilizar para reproduzir a fala direta dos personagens? Aspas. Travessão ou aspas. E utiliza-se também os verbos de locução, né?
Vamos lá, terminando. Discurso indireto. Discurso indireto. Pessoal com a câmera desligada aí, vamos lá. Tiago, o que é o discurso indireto? O discurso indireto é o que o narrador usa as próprias palavras para transmitir a fala dos personagens? Isso, então, discurso indireto. Não é a reprodução, então, né? O narrador conta com suas próprias palavras a fala dos personagens. Das personagens. E o discurso indireto livre? Discurso indireto livre. Alex, discurso indireto livre. O que é? Lembra ou não? Marcos Vinícius, lembra do discurso indireto livre? Discurso indireto livre é a união entre os dois discursos. É a união entre os discursos. Não há sinal de pontuação. Na mesma hora que está narrando, já está contando a fala, tá? Para separar narrador de personagem. Não há sinal de pontuação. Gente, antes de eu fazer chamada, eu vou passar aqui os deveres. Tá? Deveres, por favor. Primeiro, a gente já combinou, né? A leitura do conto. Missa do Galo, que estará disponível no meu Bernoulli. Enviar as fotos das anotações sobre elementos da narrativa. Professora, não era o conto Venho Ver Pôr do Sol? Oh, mudei, já estava doido, ainda bem que você lembrou, obrigada. Da Lígia Fagundes Teles. Tem a ver o pôr do sol, que é ótimo. Ele é até melhor. Depois, enviar as fotos sobre as anotações sobre elementos da narrativa. E vocês vão fazer para mim e enviar as fotos, exercícios de aprendizagem, página 139. Não, 137. Números do 1 ao 6. E vão enviar as fotos juntos. Enviar as fotos junto com o conteúdo. Vocês vão enviar todas as fotos juntas, no entanto, valerá 2 vistos, tá? Visto para o caderno e visto para o dever. Alguma dúvida? Tudo para que dia? Vamos marcar a data? Até segunda, pode ser? Até terça, tá bom? Dia 13. Ô, Maria Lúcia, Oi.
Não é muito bom ficar corrigindo professora, né? Mas a aprendizagem está escrito errado. É o quê? A palavra aprendizagem está escrito errado. Tá mesmo, aprendizagem? Ixi, pior que agora não tem jeito de corrigir, ó. Não, mas não muda nada, não. Vou deixar assim. Você muda no seu aí, fazendo favor, aprendizagem. Pode corrigir, porque às vezes a gente digita sem ver, não importa, não, pode falar mesmo. Enviar até o dia 13/4, tá bom? Pode ser? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 5 dias. Antes de vocês saírem, deixa eu só fazer a chamada, tá? Pessoal, debate do conto sobre os elementos da narrativa e sobre o enredo em si, tá? Não deixem de ler Venha Ver o Pôr do Sol. É um conto curto, muito bom de leitura, muito suspense. Então, eu gostaria que nós fizéssemos um bom trabalho para melhorar essa questão de nota também e a interpretação de texto. Vocês vão ver que o debate vai muito de encontro com o apólogo, que é a leitura dessa página 137. Tá? É um conto bem curtinho de Machado de Assis, é um conto até infantil, esse da página 137. E nós vamos fazer a leitura de um conto um pouco mais complexo para nós trabalharmos essa interpretação. Alguma dúvida? Eu vou fazer chamada e aí vocês saem, tá? Bom final de semana para vocês, fiquem com Deus, até semana que vem, qualquer coisa à sua disposição. E semana que vem a gente... Se faltar no horário do trabalho, semana que vem não vou repetir o trabalho, tá? Porque é um trabalho extra para melhorar a questão da nota da prova. Tá bom? Então, se for alguma coisa muito grave, pode me avisar que eu dou um jeito. Tá? Alexandre? Presente. Alana? Presente. Ana Clara? O que houve com a Ana Clara? Alguém tem notícias? Ela tá viajando. Ah, tá. Obrigada. Ana Laura? Anitta? Arthur? Presente. Bárbara? Presente. Bernardo? Camila? Carlos Presente. Eduardo? Clara? Eu tô aqui. Eduardo? Presente. Emily? Presente. Felipe Siqueira? Gabriele? Presente. Heitor, não. Isabela? Professor, eu tô presente. Tá É que joia, a internet Bernardo. caiu. Não, tudo bem. Isabela? João Gabriel? João Vitor? Júlia? Presente. Júlia? Júlia Ceballos, tá? Laura? Presente. João Vitor? Leonardo? Marcela? Maria Vitória? Presente. Raíssa, tá? Presente. Ok. Rodrigo, Sofia? Presente. Tiago, Thor, William, Presente. Marcos, Vinícius, Felipe Presente. França e Alex. Professora, esse ano não foi meu nome. João Guilherme, tá presente. Tá joia, João. Mas porque eu coloquei, os alunos que eu conversei, hoje eu fui colocando. Obrigada, gente. Adeus, viu? Tchau.